Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida.
declarando Kama Hesed. Kama Hesed, Kama Hesed. Kama Hesed, Yeshala. Kama Hesed, Kama Hesed. Quanta graça, 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 quanta graça. Yeshua. Yeshua. Quanta graça, 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 quanta graça. Existe graça liberada sobre todos. Pode aplaudir e exaltar a Ele. Ele que é digno. Ele que é digno. Sobre o teu povo, como promessa.
tira o medo, tira a angústia, a tristeza, os sentimentos contrários, os pensamentos contrários. Eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o destino, para vos dar um propósito, para mudar a sua história, para tirar o status de vergonha. E que se você se mova como um filho e uma filha legítima sobre essa terra, como aquele que recebe uma unção específica, como aquele que guarda o teu território, a sua família, aquele que vive os privilégios que Deus te deu sobre essa terra, de ser pais, de ser mães. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra, a força, todo o poder. Aqueles que sabem declaram isso. Digno é o Cordeiro de receber. A igreja, todo o poder. Mais uma vez, digno. Todo o poder. Anjos e querubins. Anjos e querubins. Senhor,
adoradora, que não se envergonha do seu Deus, aqueles que exaltam o seu nome e declaram a sua santidade, aqueles que levantam o estandarte, santidade ao Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Declare. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que caia o temor de Deus, que caia o temor a Ele, aquele que criou os céus e a terra, aquele que é santo, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Ele é santo. Só as vozes com as palmas. Ao toque do chofar. Ele vem no seu cavalo branco, cavalgando sobre os montes. Ele vem para buscar a sua noiva apaixonada, santificada. Ele vem no seu cavalo branco, cavalgando sobre os montes. Ele vem para buscar a sua noiva apaixonada, santificada. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Chame por ele. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem no seu cavalo branco, cavalgando sobre os montes. Ele vem para buscar a sua noiva apaixonada, santificada. Ele vem, ele vem, porque graça, graça,
meus pecados, Ele já, o meu passado, Ele já pagou. Graça, 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 com graça. A igreja declarando: graça, 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 com graça. Existe uma graça de Deus sobre todos, acompanhada da sua misericórdia. Pois essa é a causa de nós não sermos consumidos com todas as nossas limitações, falhas, até a maldade intencional que às vezes praticamos. Mas mesmo assim existe uma graça, um olhar de amor. E quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente ao Espírito de Deus, existe uma grande, grande possibilidade de nós mudarmos, se deixarmos e se nós quisermos. Existe um olhar do nosso Pai Celestial, um olhar de graça, que nos tira do estágio de pecador e nos legitima como filhos. E essa graça, ela está repousada sobre todos nós. Talvez nós entramos nesse ambiente acometidos de tantos os pensamentos, tantas sugestões, uma autocomiseração que tenta nos colocar para baixo. Mas existe uma graça repousada sobre a igreja, sobre todos. Tudo por causa do olhar de amor que o nosso Pai tem. A igreja pode continuar declarando isso aqui, ó. Graça, 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 com graça. Forme um coral declarando isso. Que alcança a todas as famílias, que alcança o nosso coração, alcança os nossos pensamentos. Você pode continuar declarando isso. Graça, deixa essa graça te envolver. As mulheres podem declarar isso.
todos juntos em uma só voz. Vamos lá, você pode declarar isso. Continue declarando. A igreja declarando. Só as vozes agora declarando. Com graça. Tudo que nós podemos ficar é constrangidos diante dele. Nós não merecemos nada. Existe uma graça sobre nós. Quando nós pensamos nos nossos erros, nas nossas falhas, conseguimos perceber a graça nos envolvendo.
ao monte santo do Senhor, os de mãos limpas e coração puro, eu subirei ao monte santo do Senhor, pois Ele me lavou com sangue do Cordeiro, o majestoso, o glorioso, o desejado das nações. Em breve todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Filho de Deus, o majestoso, o glorioso, o desejado das nações. Eu subirei, eu subirei, eu correrei pra ti, Jesus. Eu subirei, eu correrei, me lançarei em teus braços, o majestoso, o glorioso, o desejado das nações. Eu bendirei o seu nome entre todos, pois tu me salvou. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em seu coração, no seu coração, e serei com ele e ele comigo. Você pode estender as suas mãos como quem se rende, onde todas as nossas resistências são deixadas de lado e nos rendemos diante dele. Eu me rendo a ti, Jesus. Eu me rendo a ti, Jesus. Nos rendemos junto com os anjos, arcanjos, querubins, serafins, os seres viventes, junto com os 24 anciãos,
pode declarar isso. Pode declarar isso. As mulheres declarando. Vamos lá, mulheres. Todos unidos em uma só voz. Vou cear com Ele. Entrei no seu jardim. Vamos lá, igreja.
Shalom, shalom. Shalom, igreja. Quantos estão comigo? Amém? Passar para a pastora responsável hoje pela palavra. Shalom, igreja. Acho que eu fui bem desmotivada também, né? Vamos lá. Shalom, igreja. Aleluia, melhorou. Eu disse para o pastor que hoje eu gostaria de dividir uma palavra com vocês. Tem sentada ali, fazendo as lembrancinhas da igreja de crochê. O Senhor ministrou ao meu coração uma palavra e eu fui anotando, anotar porque a gente acaba esquecendo. E hoje eu quero dividir com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Daniel, por favor. A princípio, eu vou ler o versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Amém? Posso? Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Pai, rendo graças a Ti, Te louvo, Te bendigo. Eu estou declarando ao Senhor a minha dependência de Ti. Pai, o Senhor ministrou meu coração, o Senhor falou comigo e nesse momento eu tenho me colocado para dividir com a Tua igreja. Pai, desde já, tudo aquilo que vem tentar atrapalhar esse momento, eu já repreendo toda dispersão, todo sono, Senhor, aquilo que vem impedir os Seus filhos de receberem a Tua palavra. Pai, eu não quero falar nada de mim, mas aquilo que o Teu Espírito quer falar através da minha vida. Me coloco à Tua disposição e todavia seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O Senhor colocou um tema no meu coração. Uma igreja posicionada, ela é inabalável. Aí, eu sentada e ali fazendo, e foi vindo essa palavra, e eu, Senhor, e o quê? Eu não começo do posicionamento, mas eu começo da origem. Aí eu fui primeiro pesquisar a palavra posicionar, né? Eu pesquisei, a palavra posicionar significa colocar, abre parênteses, algo, alguém ou a si mesmo, fecha parênteses, numa determinada posição. Posicionamento é a ação de se posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude. Posicionou, que ocupa uma posição. Verso 8 me diz que Daniel decidiu. Então, quando ele decidiu, ele se posicionou.
transicionou. Mas aí o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre a origem. Porque como que eu vou me posicionar se eu não sei nem de onde eu surgi? Da onde você surgiu? Da onde você saiu? Aí eu fiquei pensando, eu sou Elisângela, né, Lili. Eu nasci na atividade, eu tenho uma origem. Eu vim de natividade. Sou brasileira, eu tenho uma origem. Você tem uma origem. Você veio de algum lugar, você não surgiu do nada. Você surgiu de alguma coisa. É um ponto de partida. Eu nasci em natividade, fui gerada lá, cresci lá. Então eu tenho um lugar, eu tenho uma origem. Então, eu tenho uma origem. Aí eu coloquei assim, de onde surgi? Onde nasci? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles saíram de Jerusalém. E eles foram levados como escravo para a Babilônia. Eles ficaram lá. E eles tinham uma origem. Só que eles foram tomados, e foram eles, não foi pai, não foi mãe, foram aqueles 4 jovens para a Babilônia. Mas eles sabiam de onde eles tinham saído. Eles não eram qualquer um. Eles tinham uma origem. Mas quando chega dentro desse reinado, eles também sabiam quem eles eram. Eles tinham uma identidade. Não tem como eu me posicionar sem eu saber da onde eu surgi e quem eu sou. Eles sabiam quem eles eram, porque eles tinham uma identidade, a ponto que Daniel não quis se contaminar. Mas o que eu penso? Não tinha um pai, não tinha um amigo, não tinha um irmão, só tinha eles ali. E tipo, tô sozinho aqui. Não tem ninguém para vir me visitar, não tem ninguém para vir me dar uma palavra de consolo. Vou me perder. Não. Eles sabiam quem eles eram e por isso eles não se perderam dentro daquele reinado. Você tem uma identidade. Quando você nasceu, sua mãe, o seu pai, ou eu que só tenho mãe, te deu um nome, te deu uma identidade. Eu vou falar 3 e você fala o seu nome. 3. Cada um tem um nome. Cada um tem uma identidade. E você precisa saber quem é você. Como eu vou me posicionar se eu não sei quem eu sou eu? Se eu não sei de onde eu surgi? Entende? O Senhor tem falado nesses últimos dias sobre posicionamento. O Senhor tem dito que nós precisamos nos posicionar. Mas se eu vim do nada e não sou nada, então não tem como eu me posicionar. Como é que eu vou me posicionar se eu não sou nada? Se eu não sou ninguém? E aí o Senhor falou comigo, porque aqui nessa Bíblia, a King James, vou ler para você. Ela diz assim, no versículo 6, eu vou ler conforme ela está aqui, que diz assim: entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes hebraicos significavam Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Yahvé misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yahvé é meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. Daniel começou a se chamar Beltesazar, que significa Bel, proteja sua vida. Ananias,
denominou-se Sadraque, amigo do rei. Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus da lua. E Azarias deu o nome de Abidnego, servo do Deus Mercúrio. Você entende que por mais que tentaram mudar a identidade deles, trocaram o nome, mas eles não se perderam. Eles continuaram fiéis àquele nome que eles tinham, o nome que deu origem a ele, o nome que os pais deles deram para eles, porque tinham peso. O nome deles tinha um peso. E mesmo eles ali, dentro daquele reinado, porque tanto tempo ali, iam esquecer o nome dele, não iam? Belsazar, Sadraque, Mesaque, Abidnego, tanto tempo te chamando de outro nome, tu acaba se perdendo na sua identidade. Mas eles não. Eles não se perderam, eles tinham identidade, porque eles decidiram não se contaminar. Eles todos os dias buscaram ao Deus de Israel. Eles estavam conectados com ele. Eles não tinham o pai deles ali, porque eram jovens. Jovens. Ah, mas eu tenho que curtir, né, pastora? Eu tenho que curtir, tem que ter gente mais madura, querendo achar que tem que curtir. Mas eles, sendo jovens, indo como escravos, eles poderiam continuar, eles poderiam fazer o que eles quisessem, porque eles estavam ali para aprender a lei dos babilônicos. Eles estavam ali para aprender os costumes deles. Mas mesmo assim, eles sentaram, eles foram ensinados, mas eles em momento algum deixaram de buscar a face do Deus vivo, de invocá-lo, de pedir direcionamento. Nós queremos fazer o que nós achamos, porque nós estamos às vezes como camaleões. Chegamos num lugar, nós perdemos a nossa identidade, nós não sabemos quem somos, perdemos a origem, não sabe de onde você veio. Às vezes você é colocado num patamar e você nem sabe lidar com esse patamar. Por quê? Porque você não sabe de onde você saiu. Você se perdeu no meio do caminho. Mas é tempo de voltar. É tempo de fazer o caminho de volta e voltar à sua origem. Resgatar a sua essência, a sua identidade. E eu pensando nisso, o Senhor ainda disse para mim: filha, mas eles foram convocados. Porque poderiam outros, né? Mas foram específicos aqueles que foram levados. E Daniel, então, tinha um diferencial sobre a vida dele. Porque ele exalava a Deus. Exalava, porque a gente não vê que foi Ananias, não foi Misael, não foi Azarias. Foi Daniel que decidiu não se contaminar. E eles foram convocados como? Que eles entenderam que se eles pelo fato deles irem parar naquele ambiente como escravos, não foram convidados, eles foram como escravos, deixou família para trás, deixou os sonhos deles para trás. Não, eles tinham um sonho. Imagine, você 17, que eu creio que eram jovens, você nessa faixa de idade, você está no pleno sonho de quê? De casar, ter a sua família, projeto, eu quero ter um carro, eu quero ter a minha casa, eu quero ter um bom emprego, quero ter um bom trabalho. Mas eles tiveram que abrir mão dos sonhos dele para viver o propósito de Deus. Eles estavam ali dentro daquele reinado. Eles foram convocados para ser o diferencial naquele ambiente. Eles entenderam que o local que o Senhor colocou eles, não era para eles se misturar, ser os mesmos, mas sim fazer a diferença naquele ambiente. Mas eram só 4. Mediante, eu nem sei o tamanho da população daquele local, mas deveria ser bastante. Os babilônicos. Imagina, só 4. Mudou uma história
de reis naquele ambiente, pelo fato de não se dobrar, continuar posicionados. Eles entenderam que eles foram convocados para algo maior. Você precisa entender que aonde o Senhor tem te colocado, não é para você se tornar produto do meio, mas sim para ser o diferencial. Você não é você, não é sobre você, é sobre quem está na sua vida. Aí, eu coloquei assim: identidade, saber quem é você, tá? Convocação, mesmo sendo desconfortável ou doloroso, Deus convocou esses 4 jovens para viver esse tempo longe de sua cidade, família, amigos, mas não longe de Deus. A família e os amigos não puderam ou não foram levados juntos, mas alguém que nunca podem impedir de estar conosco é a presença de Deus. Ou seja, pode impedir de estar o seu pai junto com você, pode impedir de estar o seu irmão com você, mas a presença de Deus não tem como. Ela só não vai com você aonde você estiver se você não quiser. Porque o único que impede Deus estar junto é você mesmo. Mas se você, a todo lugar que for, pai, vamos comigo, a presença do Abba estará com você. Assim como esteve na vida desses 4 jovens. O Senhor não os abandonou em momento nenhum. Em momento algum. O Senhor sempre esteve presente na vida deles. E isso é inegável. Quem já leu o livro de Daniel sabe do que eu estou falando. E mediante essa convocação, eles não se corromperam. Em Atos 27, eu estava até falando com eles sobre o posicionamento de Paulo. É algo também que me chama muita atenção, porque é um livro que eu amo muito. A vida de Paulo é alguém que fala muito comigo. Paulo, quando ele se posiciona, que ele também estava como escravo, como prisioneiro, ele foi levado para um julgamento na Itália, e ali ele deu um direcionamento para aquela tripulação. Eu acho melhor não ir, porque nós corremos o risco de perder o navio e ainda perder as nossas vidas. Porém, eles decidiram ir assim mesmo. O piloto, o comandante, né? O piloto, eu li ele piloto. Ele estava na direção e falou, dá para ir. Só que teve ventos, tempestade, e aquele povo quase veio a pique. Mas teve um momento que Paulo, ele se posicionou e disse, eu avisei, mas vocês decidiram. Mas porém, o Senhor me convocou para eu estar dentro desse navio. O Senhor me colocou aqui para que a vida de vocês sejam poupadas. Vocês estão dentro de um navio. Vocês estão dentro do barco e não tem como vocês pularem do barco. A convocação veio para vocês que decidiram entrar aqui nesse barco e não tem como vocês pularem. Sabe por quê? Porque quando teve 2 que disseram assim, pegaram o barquinho salva-vida, que ia jogar no mar para tentar se salvar, Paulo disse, ei, se tu fizer, tu vai morrer, eu não sou responsável pela tua vida. Então fica aqui que a sua vida será salva. Você vai estar protegido, porque o Senhor disse que nenhum de vocês vão se perder, porque eu preciso chegar ao meu destino. Entende? Você foi convocado para estar nesse barco, você foi chamado para estar nele, e te digo que ninguém vai se perder se você se posicionar da forma correta. Não tem como. Você se posicionando, Deus cuida do restante. Deus direciona. E posicionamento, né? Que eu já estou falando. Que foi origem, amém? Identidade, convocação e posicionamento. O posicionamento de Daniel. Daniel, ele decidiu não se contaminar. Quando ele diz, ele mostra
versículo 8 de Daniel mostra que ele se posicionou, ou seja, ele decidiu, ele determinou para ele: eu não vou me contaminar. Onde que a minha carne é mais forte do que eu tenho que ser mais forte do que ela. Por isso eu preciso matar ela todos os dias. Mata a sua carne. Mata ela. Mata os desejos daquilo que te rouba, daquilo que te impede de se achegar ao Senhor. Aquilo que está te impedindo de se achegar a Ele. Mata. Remove da sua vida, para você viver uma vida diferenciada nele. Aí, o Senhor me falou assim, para eu perguntar: qual tem sido o seu posicionamento? E voltando à origem e identidade, quem é você? Você sabe quem é você? De que forma você tem se posicionado? Quem é você? Você sabe de onde você veio? Você tem identidade realmente? Ou você é levado por aquilo que todo mundo fala? É igual um camaleão. Eu falo, camaleão. Vocês falam lagartixa, que é negócio que fica aqui, assim. Eu falo camaleão, que muda, né, de cor. Da minha cidade fala camaleão, vocês falam lagartixa. Então, aí, você vai me dizer assim, se eu perguntar para você, quem é você? Você vai falar, talvez você diz assim para mim: pastora, eu sou servo. Mas que servo é esse que quando o seu Senhor te emite um comando e você não cumpre? Que servo é você? Que servo é você? Aí você pode me dizer assim: pastora, eu sou filho, mas o pai ao tempo todo te convida a sentar à mesa com ele, e você se acha tão indigno, tadinho de mim. Ai, eu não tenho uma roupa apropriada, meu chinelo está rasgado. O Senhor não se importa com o que você veste. O Senhor não se importa com a sua posição social. O Senhor só te convida a estar sentado à mesa com Ele. Mas sabe o que você faz? Você sendo filho: ah, pai, eu não sou digno não, tadinho de mim. Deixa eu pegar a migalhinha aqui. Migalhinha para mim é o suficiente. Ele quer que você se farte com ele na mesa, mas você decide ser bastardo. Você não quer ser filho. E como é que você diz que é filho? Aí o Senhor ainda disse para mim: e quantas vezes o seu pai te convida a estar e andar junto dele, para que ele se faça conhecido em você, para que ele seja um só com você, e você desfrute do seu amor e favor, e você rejeita a companhia do seu pai. Você não quer estar junto dele, você não quer andar com ele, mas como que você é filho? Que filho é você? Que filho é você? Que o Senhor sonhou com você, o Senhor te elegeu. O Senhor te escolheu, o Senhor te deu um nome. Já que você é filho, por que seu pai pede algo e nem te obriga ou ordena? Ele só te pede com amor e só espera que você faça o quê? Obedeça e cumpra por amor a Ele. Por que você não obedece? Já que você é filho. Nós obedecemos os pais que são carnais, né? Mas o meu pai espiritual, a ele entende. E tem filho que nem obedece pai e mãe. Tem filho que nem se submete a ele. Então, qual é mesmo a posição que você ocupa hoje? Qual é a posição que você ocupa? Quem é você? Da onde você surgiu? Qual é a sua identidade?
Será que é de servo negligente e omisso? Será? Servo negligente e omisso? Que o pai fala, te chama, e você ouve aqui aquele filho, né? Filho, faz isso assim para mim. Tá, mãe, vou fazer. Quando você vai ver, não fez nada. Negligente e omisso. Ou será que você é um filho pródigo? Foi, pediu, já me dá aí a minha herança. Para mim, eu te considero que já morreu na minha vida. Eu só quero meus bens. Me dá aí que eu vou dar um rumo na minha vida. Quem é você? Ou você pode ser o filho que está perdido dentro da casa, dentro da sua própria casa. Você nem sabe quem é você. Você está perdido, está batendo com a cabeça na parede, porque você não quer ouvir. Você não quer ouvir aquilo, o chamado do seu pai, aquilo que o seu pai está sussurrando no seu ouvido, o quanto ele te ama, o quanto você é precioso, o quanto ele quer mudar a sua história. Hoje é o dia de nós fazermos o caminho de volta, ou seja, voltar à origem de onde fomos gerados. Isso, eu não estou falando que eu tenho que voltar para a natividade, não. Eu tenho que voltar aonde eu fui gerada, ao meu amor, a minha entrega, me lançar por inteiro ao Pai. E voltar àquela sede de alcançar outras vidas, de fazer, de ter zelo pela casa do Senhor. Ah, isso aqui está torto, deixa eu ajeitar. Ai, para ficar melhor na casa do Senhor. Cuidado com a obra do Senhor. Cuidado, amar, voltar o amor entre os irmãos, voltar à essência da intimidade com Deus. É isso, volta à sua origem, volta aos primeiros rudimentos. E lá foi nos dado uma identidade, lá no princípio, quando nós nascemos. Identidade de filhos. Quando você decidiu vir para Jesus, você era um bastardo, você era alguém que estava perdido, alguém que era o escárnio da sociedade, alguém que as pessoas olhavam e falavam assim: esse aí não tem jeito. Talvez, Robertinho, as pessoas te olham hoje e falam: esse aí não tem mais jeito. Mas se você decide que está ao lado do seu pai, ele muda a sua história e a sua trajetória. Ele mudou a minha história. Eu não era nada, eu não era ninguém. Aí fala assim, até um tempo: você não é ninguém. Sou sim, sou filha, sou princesa, sou eleita, sou escolhida do meu pai. Ele me elegeu, ele me escolheu. Se você não entende isso, se você não sabe quem é você, qualquer um vai dizer o que quiser sobre você. Posso não ter tido um pai carnal, mas eu tenho um pai espiritual que me faz ser diferente, que mudou a minha história, que mudou a minha trajetória, escreveu uma nova história para mim, que alguém disse um dia: ela, quando ficar maior, vai ser uma prostituta. Mas o Senhor não permitiu, porque 18 anos ele me resgatou. Estava fazendo 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos. Peraí, filha, eu tenho um projeto, eu tenho uma chamada e eu estou te convocando para algo maior. Hoje você não entende, mas lá na frente você vai saber o porquê eu te convoquei. E eu até lendo sobre Daniel, quando eles foram trazidos para um lugar pagão. Quando eu cheguei em Queimados, que eu fui trazida para esse ambiente, para esse lugar, todas as vezes, pelas aflições que eu passei, eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sabia voltar. E eu estava com a minha mãe,
Eu não sabia voltar. Mas eu tinha acabado de conhecer minha mãe, né? Minha mãe, alguns já sabem que ela me deixou, tinha 3 anos de idade. Tinha acabado de conhecê-la. E a nossa convivência não foi boa. Não foi. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Até um tempo atrás, mesmo já casada, tendo meu filho, minha filha, eu ainda ficava, Senhor, por que eu estou aqui? Para que o Senhor me chamou? Por que eu tenho que passar isso tudo? O Senhor só estava me forjando. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei por que lá, da onde eu vim, qual foi a minha origem. Eu sei a minha identidade. Eu aceitei o chamado, a convocação do Pai. E hoje eu me posiciono para fazer e ser a diferença. É isso que o Senhor quer que você faça. Ele te elegeu, Ele te escolheu e te convocou para viver um propósito. E eu coloquei aqui, e Ele te elegeu e escolheu. Ou seja, Ele te convocou. Ele sabia o que estava no seu coração. Mas, por mais que você tenha sido ferido, ou se perdeu no meio do caminho, hoje, novamente, Ele grita o teu nome, te chamando a se posicionar. Hoje Ele está dizendo, Priscila, se levante, vambora. Emily, se levante. Henrique, se levante, se posicione. Vitor, se posicione. Ele está ecoando o seu nome. Ele está dizendo, hoje é o dia de você fazer o caminho de volta, para que a sua história seja mudada. Chega de viver o raso. Chega de viver aquilo que você quer, aquilo que você acha. O Senhor tem enviado pessoas a esse local aqui, para ministrar, para liberar sobre a sua vida, dizendo que você precisa se posicionar. Mas eu não tenho visto nada diferente na sua vida, porque você tem feito talvez ouvidos de mercador, porque a palavra entra aqui e sai aqui, porque eu te vejo fazendo o mesmo ritual. Talvez, se o seu filho carnal, quando o seu filho carnal, você pede algo para ele, ele faz ouvido de mercador para você, você não gosta. Você o repreende, você quer castigá-lo, colocar de castigo. Mas você faz isso com o seu Pai Celestial. Você faz isso com o seu Pai Celestial. O tempo todo Ele te incomoda. Ele fala para você, Ele já te disse o que Ele tem para fazer na sua vida, como Ele quer te usar, como Ele quer te levar, te conduzir. E você fala, eu fui machucado, aconteceu isso, me decepcionei com a igreja, me decepcionei com o irmão. Ai, para mim chega. Mas se o seu filho carnal faz isso com você, você já quer repreendê-lo. Entende? Mas você pode desagradar o coração do seu pai, né? Não tem problema. E quando você se posiciona, você está dizendo, eu decido viver o propósito que Deus tem para mim. Quando Daniel decidiu se posicionar dentro daquele reinado, ele disse assim, eu posso estar aqui, no meio de ídolos, num lugar totalmente contaminado, mas eu decido viver o propósito de Deus dentro desse lugar. Você que tem que decidir, ninguém pode decidir por você. A decisão é sua. Ou você fica no lugar que você está, ou você se levanta e muda a sua história. Muda a sua trajetória, porque não tem como eu servir a dois senhores. Ou eu amo a Deus, ou eu aborreço a Deus. Ou eu fico, não tem como você ser morno. Você pode ser quente ou frio, mas morno Deus te vomita. Queridos, é o tempo, ontem eu disse, de você pegar as suas vestes e ir lá no sangue do Cordeiro,
e lavar elas. Você precisa purificar a sua vida. Você precisa querer viver em santidade. Não dá para hoje a minha boca tá louvando ao Senhor e amanhã eu tá liberando palavrão, amanhã eu tá amaldiçoando. Que fonte é essa? Que jorra, primeiro joga uma água tão gostosa e daqui a pouco sai esgoto da sua boca? Não tem como, não tem como. Não tem como. Você fica achando, porque Deus entende. Queridos, tem um versículo em Ezequiel que fala que Deus se cansa. Deus se cansa. Lembra de Jonas? Vai lá, Jonas. Eu estou te mandando para Nínive. Você quer ir para Tarsis? Vai lá. Teve consequência. Quando Deus é o basta, Ele está te permitindo. Mas já tive tantos livramentos. Mas cuidado, porque hoje pode ser só a última oportunidade. A oportunidade da sua história ser transformada. E então, para você precisa saber a sua origem. Você precisa ter identidade, saber quem é você. Você precisa entender que o Senhor te convocou para viver um propósito do céu. E você precisa se posicionar. Primeiro, você vai entendendo os três. Depois você se posiciona e depois você vive o propósito de Deus. Porque quando Daniel quando ele entendeu, ele viveu o propósito de Deus. Nabucodonosor, antes de morrer, ele libera sobre o Deus de Daniel. O rei Dario, ele reconheceu o Deus de Daniel. Entendeu? Porque um jovem fez toda a diferença dentro de um lugar totalmente contaminado. Então, a decisão não foi dos outros, foi dele. A decisão não foi do rei, mas de Daniel querer ser o diferencial. Querer estar. Sofreu consequência? Sim, é normal, gente. É normal. Daniel teve os seus contratempos, teve o seu processo por decidir estar ao lado de Deus. Mas Deus o abandonou? Quando você lê o livro de Daniel, Deus o abandonou? Deus deixou aqueles homens sozinhos? Não, até dentro da fornalha, com Misael, Ananias e Azarias, o Senhor estava lá. E nem um fio de cabelo deles foram queimados. Porque quando Deus te convoca e te envia e você aceita, Ele se responsabiliza. Sai desse lugar de comodismo seu. Sai desse lugar raso. Hoje eu me posiciono diante de você e digo: sai, sai. O Senhor me direcionou para algo. Tá vendo essa vela? Ela aqui, ela tem algum... Ela aqui, apagada, ela tem algum... Só para ficar, né? Nem de enfeite ela serve, porque não é bonito. Serve de enfeite? Acho que não, né? Porque não é bonita. Né? Se fosse coloridinha, talvez passasse. Pode apagar a luz para mim?
que deve se consertar, se alinhar e falar: Senhor, hoje é o baixa para mim. Hoje é o dia de eu fazer o caminho de volta. Porque a partir do momento que você se levantar e vir até aqui, eu declaro, ou você declara, porque não adianta você vir aqui só para me agradar. Eu vou ali porque a pastora liberou essa palavra e eu vou ali. Você tem que vir consciente que a sua vida precisa mudar. Que você precisa dizer: hoje eu quero viver um novo tempo. Hoje eu quero viver uma nova história. Amém, Roberto. Amém, Roberto. O Senhor vai mudar a sua história. Assim como Deus fez na vida do Michael aqui, ó. Assim como Deus fez na vida do Márcio aqui, ó. Porque eles chegaram a esse lugar. O Márcio era um viciado em drogas. O Márcio foi consolidado aqui todos os dias. O Michael chegou aqui na porta, eu estava ali, como eu fico sempre. O Michael todo sujo, com reciclável na mão. Ele disse assim para mim, eu queria falar com o responsável. Eu falei: pode falar. Ele disse para mim: eu não quero dinheiro não, eu quero comida. E hoje o Michael está aqui. Se Deus fez na vida do Márcio, que era conhecido como aloprado, se Deus fez na vida do Kiko, que é o Michael, Ele vai fazer na sua vida, Roberto. Porque o primeiro passo você está dando. Foi seu irmão, viu? Amém. E hoje o Senhor está te dando uma oportunidade, Roberto, de mudar a sua trajetória, a sua história. É isso. Vem, filho, orar por ele. Se você acha que você quer uma nova história também sobre a sua vida, meu irmão, se lance, se jogue. Se jogue. Se jogue nele. Não na frente da pastora, não na frente dos seus irmãos, mas se lance diante dele e reconheça a sua necessidade de mudar a sua trajetória. Amém? Tem um óleo aí? Amém? Você pode estender suas mãos para cá. Pai, de forma legítima, como uma família espiritual, debaixo da direção do Teu Espírito, nós selamos esse momento como um marco sobre a vida do Roberto. Antes de ser gerado no ventre da mãe, ele foi gerado no seu coração, Senhor. Que o Senhor possa mudar a história, tirar todos os status de vergonha e que ele reconheça que ele é Teu Filho sobre essa terra. Que todos possam começar a vê-lo de forma diferente. Não porque ele é melhor, porque ninguém é melhor do que ninguém, Senhor. Mas debaixo dessa legitimidade, nós ungimos e selamos esse momento. Quebramos todos os pactos, toda autocomiseração, todo vício. Que Teu Espírito comece a envolvê-lo com todo nível de libertação e transformação, Pai, para a glória do Teu nome. E todos nós estendemos as nossas mãos. Se quer que exista alguma virtude em nós, Senhor, transmita sobre a vida do Teu Filho. E que o Teu nome seja honrado. Que uma nova história comece a ser escrita através desse dia, Pai. Através da atitude do Teu Filho de se colocar diante da Tua presença e debaixo da unção que despedaça todo o jugo, Pai. É o que eu te peço na autoridade do nome do Teu Filho amado, no nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Cristo te chama.
aqueles que se levantam para honrar o nome de Deus. Isso aqui, hoje, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu fiz como um ato profético para vocês entenderem o princípio de tudo, a chave para que você consiga viver um propósito. Isso aqui é simbólico, mas que seja gravado na tábua do teu coração. Eu vou pedir ajuda o seu Paulo para entregar para você. Por mais que você não tenha vindo aqui, porque não importa que você veio aqui, o que importa é que você saia daqui consciente que a sua história e a sua trajetória precisa ser mudada a partir de hoje, para você começar um novo tempo e uma nova história sobre a sua vida. Eu agradeço ao Júnior, porque o Senhor me trouxe, eu falei, Júnior, me ajuda aí e eu vou distribuir para vocês, tá bom? Amém. Pessoal, deixa eu só fazer uma observação, filha. Enquanto a pastora pregava, às vezes a gente sabe a história de Daniel, Sedraque, Mesaque, Abidnego, conhecemos mais ou menos. Ela contou e narrou a história que eles saíram jovens de Judá. Amém? Amém, igreja? Saíram jovens. O que a gente precisa é se posicionar, porque senão a gente vai ser como crente comédia no mundo. Porque a gente precisa estar fito na palavra e mudar com a história da nossa vida. Porque senão as pessoas vão vir aqui na frente e não vão ter modelos a ser seguidos. O problema é se nós formos considerados como religiosos, quando na realidade somos para ser vistos como filhos de Deus e fazer a diferença. Eu não estou preocupado com o aspecto religioso. Eu sei que quando os 4 saíram de Judá, num território hostil, fizeram o maior nível de maldade com os 4. Você consegue entender? 4 jovens, na plena puberdade, castraram eles. Vocês têm noção do que significa isso? Talvez o que foi gerado na mente deles, no coração deles, talvez ali acabou a vida, qualquer propósito de ter uma família, como eles seriam pais. Mas a visão futura deles é essa. Mas nós precisamos dar uma resposta e fazer valer a pena. Eu tenho que fazer valer a pena, porque eles não tiveram filhos do próprio sangue biológico. Mas aquilo que foi liberado para Abraão, tu serás pai de multidão. E ele teve quantos filhos na realidade? O que a Bíblia narra é que teve 2, Ismael e Isaque. É claro que à parte ele teve outros filhos que não convém eu contar para vocês agora. Mas se a visão de Abraão se estende a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ela nos alcança. É a visão. Agora, como eles também são pais de multidões e nós, como filhos, qual é a resposta que vamos dar para os nossos pais na fé? Você consegue entender? Homens, agora, consegue entender quando tu chegou na puberdade, 12 a 14 anos, alguém chega lá e te castra? Você consegue entender o peso, o significado disso? Ou mulher, chega e tira o teu útero para que você não seja mãe, num território hostil. Consegue entender? Consegue se colocar no peso da realidade que eles estavam vivendo? Eu só estou liberando isso para nível de consciência, tá? Por isso que quando Deus estava ali, Ele me deu essa canção. Tem que fazer valer. O pessoal vai estar distribuindo, por favor.
Só as vozes, um som baixinho. Tem que fazer valer. Oh, eu vou fazer valer. Cristo me chamou pra vencer. Mais uma vez. Tem que fazer valer. Eu vou fazer valer. Fala pro teu irmão. Cristo te chamou pra vencer. Mais uma vez. Tem que fazer valer. Oh. Cristo te chamou pra vencer. Você pode declarar mais alto. Tem que fazer valer. Que a igreja já até consolidou. Quais são as palavras, igreja? Liberalidade e voluntariedade. Eu sei que isso serve como argumento e também como ferida sobre tantos lugares que as pessoas têm acesso, mas que não seja isso sobre a vida de vocês. Amém? Quem quiser ofertar, é só sinalizar, alguém vai estar te servindo um envelope. Pai, eu quero apresentar a vida dos teus filhos diante da liberalidade, da voluntariedade. Senhor, tire todo o fardo, todo o peso indevido sobre os ombros e que haja prazer, Senhor. E assim como nós declaramos, vamos fazer valer a pena, Senhor, sobre tudo aquilo que nós temos feito diante do teu altar. Honra a tua igreja, honra o teu povo. Que seja um marco sobre a vida de cada um dos teus filhos, esse dia em especial, sobre tudo aquilo que eles receberam. É o que eu te peço na autoridade do nome do teu filho amado, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vem, oferte.
segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades. E Ele mesmo há de trazer a paz sobre Jerusalém, sobre o Brasil, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Pessoal, quero agradecer a presença dos visitantes. Amém? Amém? Uma honra, estamos juntos, irmãos.